Vamos abrir a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19. Me convidaram para trazer a palavra hoje, e aí disseram que haveria esse tema. Pediram para que eu pudesse falar e pregar em cima desse tema, o retorno do rei. E talvez em toda a Bíblia nós não tenhamos um livro que mais fale sobre o retorno do rei do que o livro de Apocalipse. Então, nesta noite, nós vamos tentar fazer um milagre. Em 40 minutos, fazer a exposição completa dos 22 capítulos de Apocalipse nesta noite. Abra sua Bíblia no capítulo 19. Capítulo 19. E nós vamos ler a partir do versículo de número 11. Eu vou precisar, ao longo da ministração, bastante da ajuda dos irmãos, porque nós vamos olhar vários textos somente dentro do livro de Apocalipse. E no final a gente retorna para esse texto base aqui. Apocalipse 19, a partir do verso 11. Todos acharam? Amém? Como os irmãos ficaram sentados muito tempo, por favor, vamos ficar de pé. Nós vamos ler a palavra, em seguida os irmãos vão estar sentando. Apocalipse 19, a partir do versículo de número 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram
com as suas carnes. Palavra do Senhor. Pai, nós bendizemos e exaltamos o Teu nome nesta noite, por estarmos celebrando aqui o retorno do Rei. E nós queremos, como igreja, nesta noite, pensar sobre isso, meditar sobre essa verdade profunda da Tua palavra. Mas, Pai, nós precisamos que o Espírito Santo da verdade ilumine nossas mentes e nossos corações. Tire, ó Deus, todo bloqueio, remova as escamas dos olhos, tire a cegueira do entendimento, para que a luz do Evangelho possa resplandecer em cada coração nesta noite. Nós pedimos assim a bênção do Senhor para esse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem sentar, deixe sua Bíblia aberta nesse texto no livro de Apocalipse. Nós vamos meditar um pouco nesse texto. Meus irmãos, a promessa da volta de Cristo, ela é uma promessa que se repete várias vezes no Novo Testamento. Infelizmente, a pregação relacionada à volta de Cristo, ela está sumindo dos púlpitos. E uma das razões principais porque a pregação da volta de Cristo está desaparecendo dos púlpitos é porque parece que essa pregação não atrai tanta gente quanto a pregação da prosperidade. O rei que está retornando, ele foi substituído em alguns púlpitos por uma mensagem que deixa mais ou menos a entender que o céu pode esperar, porque o importante é ser próspero. É mais ou menos essa a ideia, e essa ideia da prosperidade, do crescimento, da aquisição disso e daquilo, tem substituído no coração da igreja a expectativa da vinda do Senhor. Hoje pela manhã eu falei um pouco rapidamente sobre dois amores incompatíveis, que é exatamente o amor ao mundo e o amor à vinda do Senhor. Irmãos, quem ama a vinda do Senhor não vai amar o mundo, e quem ama o mundo com certeza não vai amar a vinda do Senhor. Mas quando você pega o Novo Testamento, você observa que as promessas relacionadas à volta de Cristo, elas se repetem várias vezes. Por exemplo, na última ceia que Jesus realizou com os seus discípulos, que começa no capítulo 13 de João e vai até o capítulo de número 17, no capítulo 14, Jesus se despedindo dos discípulos, porque saindo dali, Jesus iria para o Getsêmani, depois ele seria preso, crucificado, morto, ressuscitado e retornaria para o céu. Ele se despede, e na mensagem de despedida, ele disse para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu Pai tem muitas moradas. E ele diz: se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. No seu sermão profético em Mateus capítulo 24, depois que ele fala do período conhecido como grande tribulação, ele disse: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Ele morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, viveu praticamente aqui em torno de 40 dias antes de voltar para o céu. E quando ele volta para o céu, de acordo com o relato de Paulo em 1 Coríntios 15, havia ali em Atos 1, aproximadamente 500 irmãos assistindo à sua ascensão, o seu retorno para o céu. E o texto diz que
2 anjos aparecem ali e dizem: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que foi assunto ao céu, virá do modo como o viste ir. Então é uma promessa que se estende em todo o Novo Testamento. Quando você chega no livro de Apocalipse, o retorno do Rei Jesus é um dos temas centrais do livro. Eu ia ler alguns versículos a mais no início, mas eu terminei não lendo por causa do tempo. Mas quando você pega a introdução do livro de Apocalipse, capítulo 1, no versículo de número 7, lá está escrito: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quanto os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Apocalipse 1:7. Quando você vai lendo o livro de Apocalipse, você vai encontrar mais outra promessa no capítulo de número 2, 3, e depois no capítulo 16, já mais ou menos na metade do livro, o Senhor intervém e diz: eis que eu venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Isso está no capítulo 22, versículo 12. Mas no meio do livro, no capítulo 16, versículo 15, ele disse: eis que eu venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então o livro está cheio de promessas, e o texto que nós lemos aqui, eu digo que é a revelação final do cumprimento da promessa do retorno daquele que o próprio Apocalipse vai dizer que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então nesta noite nós vamos pensar exatamente sobre o que está aqui, o retorno do Rei. Algumas verdades fundamentais sobre o retorno do Rei, e nós vamos encontrar isso em todo o livro de Apocalipse. A primeira verdade fundamental que nós vamos pensar nesta noite é que o retorno do Rei será precedido por acontecimentos drásticos e dramáticos. O retorno do Rei será precedido por acontecimentos drásticos e dramáticos. O primeiro que eu gostaria de destacar é que o retorno do Rei será precedido pela perseguição intensa e feroz ao povo de Deus. O povo de Deus não gosta de lembrar disso. Mas quando você pega o livro de Apocalipse, capítulo de número 6, se você quiser abrir, pode abrir. Você vai encontrar a abertura do 5º selo. E João disse que quando o Cordeiro abriu o 5º selo, ele viu as almas debaixo do altar. As almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus. E aquelas almas clamavam. O que era que elas clamavam? Até quando, Senhor? Até quando nem vingas nem julgas o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? O que é que foi dito a essas almas? Foi dado a elas algumas vestes, foi dado a elas folhas de palmeira, e foi dito: aguardem, porque ainda tem mais gente, vai morrer mais pessoas, aguardem, até que se complete o número daqueles que hão de ser mortos, como também vocês foram. Ou seja, mais pessoas ainda vão morrer, aguardem. Olha o capítulo 7 de Apocalipse. No capítulo 7, no versículo de número 9, está escrito que João viu uma multidão inumerável, uma multidão que ninguém podia contar. E era composta por quem? Pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Onde eles estavam? Em pé, diante do trono e do Cordeiro. E como eles estavam? Vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E eles clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação.
Mas no versículo de número 13, um dos anciãos tomou a palavra e se reportou a João e disse: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vêm? Qual foi a resposta de João no verso 14? Meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm de onde? Vêm de onde? Da grande tribulação. Essa é uma das marcas do tempo curto que vai preceder o retorno do rei. É que o povo de Deus sofrerá intensa perseguição. Irmãos, durante o seu ministério terreno, Jesus deixou isso muito claro. Nós temos dificuldade de aceitar isso. Por exemplo, recentemente no Brasil, vocês sabem que acompanham a internet, sabe disso, foi lançado um filme, melhor dizendo, foi elaborado um filme, conhecido como Ceia de Natal, é isso? Ceia de Natal. É uma sátira, é um deboche à pessoa de Cristo. O autor desse filme, tanto aquele que fez o filme quanto aqueles que apresentam, eles apresentam um Cristo homossexual. Eles apresentam apóstolos na ceia praticamente em uma orgias, em bebedeiras. Eles apresentam a Virgem Maria como uma prostituta que traiu José e apresentam José como um marido traído. Um deboche à fé cristã. É óbvio que isso mexe conosco. É óbvio que isso nos assusta. Mas deixa eu lhes perguntar, o que nós devemos esperar do mundo? Nós devemos esperar do mundo aplausos? Nós devemos esperar do mundo que, nossa, como vocês são maravilhosos? Não. Jesus Cristo de Nazaré disse: sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Irmãos, nós não estamos acostumados com isso, mas a vinda de Cristo, o retorno do Rei, será precedida por uma intensa e feroz perseguição ao povo de Deus. No sermão profético de Mateus 24, Jesus disse: porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e não haverá jamais. Ele disse que será tão intensa, e ele segue: se não tivesse sido abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, por causa dos eleitos, tais dias serão abreviados. Ou seja, irmãos, tal tribulação sem precedentes na história, porque nunca houve e jamais haverá, essa tal tribulação precederá o retorno do Rei. Então não esperemos daqui para frente que o mundo nos ame, porque o mundo nunca amou Cristo nem os seus discípulos, e o mundo nunca vai amar Cristo e os seus discípulos. O mundo vai nos odiar, o mundo vai nos perseguir, e o mundo poderá chegar até mesmo nos matar, e isso vai preceder o retorno do Rei. Mas não só isso. Um outro acontecimento drástico e dramático que vai preceder o retorno do Rei é a manifestação da ira de Deus. O retorno do Rei será precedido pelo que a Bíblia chama do grande e terrível dia do Senhor. Deus derramará os seus juízos sobre o mundo caído e sobre a humanidade rebelde. O que a palavra de Deus deixa claro é que Deus punirá severamente aqueles que o rejeitam. Ele punirá severamente aqueles que desprezam e rejeitam o seu amor. O que a Bíblia mostra é que Deus punirá severamente aqueles que viveram uma vida de rebelião contra Ele e de rebelião contra a sua palavra.
O que a palavra mostra é que Deus punirá severamente aqueles que se recusam a se arrepender dos seus pecados, aqueles que rejeitaram o seu filho e escarneceram da sua obra na cruz. O que a palavra vai mostrar é que Deus punirá severamente aqueles que decidiram seguir o seu próprio coração corrupto e pecaminoso. Quando você ler, por favor, pode acompanhar comigo. O capítulo 8 e 9 de Apocalipse. Se você observar, ele está dividido, os 2 capítulos, em 5 trombetas. Verso 7, primeira trombeta. Verso 8, segunda trombeta. Verso 10, terceira trombeta. Verso 12, quarta trombeta. No capítulo 9, verso 1, quinta trombeta. E no capítulo 9, verso 13, a sexta trombeta. As trombetas em Apocalipse são símbolos do juízo de Deus, que será derramado sobre a criação, primeiramente sobre a natureza, sobre as ervas do campo, sobre o mar, sobre as fontes de água, sobre os rios e sobre o sol e a lua. E no verso capítulo 9, você vai perceber que o juízo de Deus, ele é revelado e é derramado diretamente sobre os homens. Capítulo 16, se você olhar o capítulo 16 de Apocalipse, você vai encontrar no versículo de número 3, o segundo flagelo, verso 4, o terceiro flagelo, verso 8, o quarto flagelo, verso 10, o quinto flagelo, verso 12, o sexto flagelo e verso 17, o sétimo flagelo. Ou seja, as taças são símbolos do derramamento da ira de Deus sobre a humanidade. Por favor, abra no capítulo 6 de Apocalipse. Meus irmãos, diante do derramamento da ira de Deus, os homens entrarão em desespero e tentarão esconder-se de Deus inutilmente. Capítulo 6 de Apocalipse, por favor. No versículo de número 15, diz: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Os homens estarão em tamanho desespero. Veja, grandes, pequenos, ricos, poderosos, livres, escravos, não escapará ninguém do juízo de Deus. Os homens estarão em tamanho desespero, que eles vão clamar para que os montes caiam sobre ele, com a finalidade de encobri-los ou escondê-los da face de Deus. Mas isso será uma tentativa inútil. Capítulo 9 de Apocalipse. No capítulo 9 de Apocalipse, após o toque da quinta trombeta, o capítulo 9, versículo 6 diz assim, por favor, dê uma olhada: naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O sofrimento debaixo da ira de Deus será tão intenso que os homens desejarão, em busca de alívio, eles desejarão a indesejada morte. Eles vão desejar sair ou obter alívio através da morte, mas a morte não chegará a eles, porque aquele não é o momento, aquele é o momento do homem receber a ira de Deus sobre si. Capítulo 18 de Apocalipse. No capítulo 18 de Apocalipse, a musicalidade dominante será cânticos fúnebres e de lamentações. Hoje você vai ver o mundo celebrando, tomando sua cervejinha,
fazendo suas noitadas, colocando o som alto ou som baixo, festejando. Mas no dia que Deus resolver derramar a sua ira sobre a humanidade, a musicalidade será caracterizada por cânticos fúnebres e por lamentações. O capítulo 18 de Apocalipse é um capítulo que fala da queda da grande Babilônia. Versículo 9, o que é que diz? E chorarão e se lamentarão sobre ela. Quem? Quem, irmãos? Os reis da terra. Hoje na nossa linguagem, chorarão e se lamentarão sobre ele, ou sobre ela, os presidentes das nações, os primeiros ministros, os deputados, os senadores, todos aqueles que exercem cargo de liderança nas nações, vão chorar e vão lamentar. Olha para mim o versículo de número 15. No verso 15 diz: os mercadores destas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e lamentando. Quem? Os comerciantes, os mercadores, aqueles que negociam, aqueles que enriqueciam através dos seus negócios, não terão mais com quem negociar, porque Deus derramará a sua ira para punir uma sociedade rebelde e que passou o tempo todo com os punhos erguidos contra ele. Lamento será a musicalidade daqueles dias. Mas dê uma olhada no versículo de número 17. Porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E diz o texto: todo piloto, todo aquele que navega livremente, marinheiros e quantos labutam no mar, conservar-se-ão de longe. Verso 19: lançaram pó sobre a cabeça e chorando e pranteando gritavam. Quem estará em desespero? Aquelas pessoas que faziam o transporte das mercadorias, os donos de navios, os donos das grandes embarcações daquele tempo. Eles estão aqui lamentando e chorando, porque não haverá mais o que celebrar, não haverá mais o que festejar, porque a ira de Deus será derramada. Capítulo 18, versículo de número 22. 21, finalzinho do 21. Assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. E voz de arpistas, de músicos e de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá. Não tem mais o que celebrar. Se fosse hoje, não se ouvirá mais o som da bateria, o som do teclado, o som da guitarra, o som do violão. Não terá mais o que celebrar, porque chegou o momento de Deus acertar as contas com aqueles que contra ele se rebelaram durante toda a vida. Então o retorno do rei será precedido pela manifestação da ira de Deus. Mas, meus irmãos, se a manifestação da ira de Deus já é algo que nos espanta, eu penso que nós temos algo em Apocalipse. Por favor, abra no capítulo 9. Nós temos algo em Apocalipse que é um dos mais espantosos acontecimentos. Um dos mais espantosos acontecimentos, irmãos, será a reação dos homens diante da ira de Deus. Será a reação dos homens diante do derramar da justiça de Deus. No capítulo 9, depois que foi concluído o toque das trombetas, no versículo de número 20, diz assim: os outros homens, que homens? Aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos,
de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, e que nem pode ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Isso é espantoso. Por que é espantoso? É que aqueles que escaparam dos juízos das trombetas, qual foi a reação deles? Não se arrependeram de jeito nenhum. Eu quero abrir um parêntese. Eu passei a vida toda ouvindo dizer que durante a grande tribulação pessoas se converteriam. Não é isso que eu vejo. O que eu vejo aqui do período da grande tribulação são homens endurecidos, são homens impenitentes, são homens que se recusam a se arrepender diante de Deus, mesmo vendo o derramar da sua ira, eles não se arrependem. Capítulo 16. No capítulo de número 16, nós temos o derramar das taças, que é o completar da cólera ou da ira de Deus. No capítulo 16, versículo 8, por favor. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Qual foi a reação dos homens? Os homens se queimaram com um intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Qual é a reação dos homens, ou qual será a reação dos homens? A reação dos homens será de endurecimento. Capítulo 16, versículo 10, por favor. Derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens mordiam a língua por causa da dor que sentiam. Reação? Blasfemaram do Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Não há reação de choro, não há reação de lamento, não há reação de pedir a misericórdia de Deus, mas a reação dos homens é de blasfêmia e endurecimento. Capítulo 16, versículo de número 21. Também desabou de céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, ou seja, 30 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, o que aconteceu? Os homens blasfemaram de Deus, porquanto o flagelo era sobremodo grande. Qual será a reação dos homens diante da manifestação da ira de Deus? Irmãos, ao invés de cair de joelhos, ao invés de humildemente se arrepender e pedir perdão ao Criador e clamar a sua misericórdia, os homens se endurecerão contra Ele e erguerão os punhos contra o céu, blasfemarão do Criador. Diante da manifestação da ira de Deus, sabe o que é que isso mostra para mim, irmãos? Mostra a profunda corrupção do coração do ser humano, a profunda malignidade do coração humano sem Deus. O homem sem Deus, ele é um rebelde ativo contra o seu Criador desde o seu nascimento. E o que o texto mostra é que no período da manifestação da ira de Deus, os homens reagirão com endurecimento. Mas a segunda verdade que nós encontramos aqui, por favor, volte para o capítulo 19. A segunda verdade fundamental que nós encontramos nesse texto acerca do retorno do rei, é que o retorno do rei será triunfal e vitorioso. Capítulo de número 19, verso 11, João disse: eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco,
e o seu cavaleiro. João tem aqui uma visão, e ele usa a figura de um general ou de um rei conquistador romano. Quando um general romano saía para uma batalha, que Roma ganhava a batalha, como era que esse general romano entrava em Roma? Ele entrava montado num cavalo branco, numa marcha triunfal, mostrando para Roma que eles eram poderosos e que tinham vencido na batalha. Sabe o que é que João está dizendo aqui? Que o nosso rei, o rei que nós estamos aguardando, ele voltará em triunfo. Ele não mais virá como servo sofredor. Ele não mais voltará como o cordeiro frágil e manso, mas ele voltará como o leão da tribo de Judá. Ele voltará como o rei e o Senhor de toda a terra. Mas João prossegue, e ele começa a descrever o cavaleiro. Ele disse: olha, esse cavaleiro, ele tem um nome. E como é que ele se chama? Ele se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é o conquistador fiel, ou seja, ele é absolutamente digno de confiança. Ele cumpre todas as suas promessas. Mas ele não somente é fiel, ele também é verdadeiro. Ele personifica a própria verdade. Ele jamais disse algo que contenha o mínimo de falsidade. Ele é genuíno, em contraste a tudo aquilo que é falsificado. Ele é fiel e ele é verdadeiro. Mas ainda no verso 11, João continua descrevendo e diz: ele não só é fiel e verdadeiro, ele julga e ele peleja com justiça. Ou seja, ele sempre faz o que é reto, ele sempre faz o que é correto, e ele sempre faz aquilo que é justo. Ele exercerá o seu poder sobre as nações com justiça. Ele sim é o juiz imparcial, que todo ser humano vai ter que se apresentar diante dele. Mas João prossegue no versículo de número 12. João vai dizer: olha, os seus olhos são chama de fogo. O que João está dizendo é que o julgamento dele é um julgamento perscrutador. O que João está dizendo é que esse cavaleiro, com olhos como chama de fogo, ele tem uma visão penetrante. Ele sonda as mentes e os corações dos homens. Ele sabe, ele percebe, ele conhece com profundidade tudo e todas as coisas. Ele tem olhos como chama de fogo, nada nem ninguém foge do seu olhar. Todos e todas as coisas estão diante dele, nus e patentes. Ninguém consegue fugir, nem dele nada esconder. Mas no verso de número 12, ainda vai dizer uma outra característica. Vai dizer que ele tem algo na cabeça. E o que é que ele tem na sua cabeça? Muitas coroas. Espera aí, irmãos, quantas coroas cabem numa cabeça? O que é que João quer dizer quando ele diz que viu ele com muitos diademas ou coroas na cabeça? Versículo de número 16 talvez responda. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito. E o que é que está lá? Rei dos reis e Senhor dos senhores. O que João está dizendo nessa visão é que as muitas coroas estão relacionadas ao seu título. As muitas coroas mostram que ele é o rei que reina sobre os reis.
que Ele é o maior dos reis e que Ele é o maior dos senhores, indicam que Ele é o Rei universal, o soberano mais exaltado e o soberano mais elevado, e os homens vão ter que se deparar com Ele. No verso de número 13, no verso 13 diz que a sua vestidura, Ele está vestido num manto, e diz que o seu manto está sujo com o quê? Está tinto de sangue. Aí nós aqui olhamos e pensamos, será que é uma referência ao sangue dele derramado da cruz? Não. Se você quer entender por que o manto dele está tinto de sangue, leia o verso de número 15. No verso 15 ele diz: sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente ele pisa o quê? O lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. O que é o lagar? O lagar era um buraco feito na pedra. E esse buraco feito na pedra, fazia-se nele uma espécie de canais. Ali dentro do lagar, jogavam-se as uvas para a fabricação do vinho. A pessoa entrava naquele buraco cheio de uva e ficava o quê? Pisando as uvas para esmagar e o vinho ia escorrendo. Como vocês acham que ia sair a roupa da pessoa que estava esmagando uva no lagar? Suja de, parecendo sangue. Então, quando ele está dizendo que o seu manto está tinto de sangue, está falando da sua vitória sobre os seus inimigos. Os seus inimigos serão plenamente derrotados. No capítulo de número 17, por favor, no verso de número 14, o texto diz: pelejarão eles contra o Cordeiro. Resultado: e o Cordeiro os vencerá. Por que ele vencerá? Porque Ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com Ele. Teria muito mais coisa, mas eu estou olhando para esse relógio e ele já disse que é para eu parar. Mas deixa eu lhes dizer uma coisa. Aqui está uma visão do rei em seu retorno como o Messias conquistador. No verso de número 14, dê uma olhada por favor. Seguem a ele o exército dos céus montado em cavalos brancos. O que é que ele tem na sua boca? Uma espada afiada. E o que é isso? É a sua palavra. Quando a igreja de Pérgamo estava envolvida com a doutrina de Balaão, com a doutrina dos nicolaítas, com heresia, o Cristo disse: arrependa-se, porque se não se arrepender eu venho e eu vou batalhar com você com a espada da minha boca. Eu vou batalhar com a minha própria palavra. Aqui no capítulo de número 19 de Apocalipse, versículo de número 19, dá uma olhada por favor. Vi a besta e os reis da terra, ou seja, o anticristo e todos os seus aliados, com os seus exércitos, congregados para quê mesmo? Para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu. Aí você pensa, a sangria vai ser grande, a batalha vai ser pesada. Mas olha o verso 21, por favor. Os restantes foram mortos com o quê? Com a espada que sai da boca daquele que estava montado no cavalo. Vocês acham que o Cristo vai mesmo para uma batalha bélica contra os reis da terra? Vocês acham que o Cristo vai usar aviões de guerra ou tanques de guerra ou armas de última geração para lutar contra os reis da terra? Não, Ele os vencerá com o poder da sua palavra.
Paulo, quando escreveu aos Tessalonicenses, ele disse que o homem da iniquidade, que é o anticristo, quando Jesus vier, vai matá-lo com o sopro da sua boca. Sabe o que é que o autor está dizendo, irmãos? Que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores não tem rivais. Não precisa de batalhar como o homem batalha, porque ele vencerá com o poder da sua própria palavra. A humanidade em desespero. Mas no capítulo 18, versículo de número 20, o que é que diz? Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a sua causa. O que é para nós fazermos? Se alegrar. Capítulo de número 19. Capítulo 19 está escrito a partir do verso 1. Depois destas coisas ouvi no céu, aonde mesmo? Onde? Uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, porque julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela ele fez o quê? Vingou o sangue dos seus servos. Verso de número 4, 3, segunda vez disseram, Aleluia. Verso de número 5, saiu uma voz do trono exclamando, o que era que essa voz dizia? Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, e os que o temeis, pequenos e grandes. É para a igreja fazer o quê? Dar louvores, porque o rei conquistador acabou de chegar, e a igreja precisa celebrar a chegada dele. No capítulo 19, o ápice da alegria está no versículo de número 7. O que é que diz? Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória. Por quê? Porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Sua esposa, a si mesma, já se ataviou. Meu irmão, isso aqui é o ápice da alegria e da esperança da igreja. Isso aqui é o apogeu da esperança da igreja, porque vai ser nesse dia que a igreja estará face a face com o seu noivo e usufruirá da comunhão perfeita por toda a eternidade. É no dia da festa de casamento do Cordeiro que a igreja, a noiva, ouvirá a voz do seu noivo ecoando no céu. E que voz é essa? Vinde, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. A noiva ouvirá a voz do noivo ecoando. Eu quero concluir trazendo apenas 3 advertências para a gente fechar aqui. Nós vimos que o retorno do rei será precedido por acontecimentos trágicos e dramáticos. Nós vimos que o retorno do rei será triunfal e vitorioso. E nós vimos que o retorno do rei será marcado por júbilo e celebração. Portanto, preste atenção. Preste atenção, você que está desanimado na caminhada por causa dos sofrimentos. Preste atenção, você que está desanimado na caminhada por causa das tristezas e angústias da vida. Você que está desanimado na caminhada por causa de frustrações e decepções com os homens.
Você que está desanimado na caminhada, por causa de ressentimentos e feridas que se abriram na sua alma ao longo da sua caminhada, preste atenção, a palavra de Deus para você é: anime-se, levante-se de onde você está, não pare, não desista, corra em direção àquilo que é eterno. Sabe por quê? Porque tudo isso vai passar. Como diz o cantor na sua canção, toda dor é por enquanto. O Senhor diz: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Para você nesta noite, que tem vivido uma vida cristã relaxada, descomprometida, tem vivido uma vida cristã superficial. Você que está na igreja, mas que tem vivido um caso de amor com o mundo. Para você que está na igreja, mas que tem vivido uma vida dupla, brincando de servir ao Deus. A palavra de Deus para você é: conserte-se, arrependa-se, volte-se para o seu Deus, vigie e guarde as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a tua vergonha. E a última advertência: você que gosta do Evangelho, você que admira a igreja evangélica, você que se tornou uma espécie de amigo do Evangelho, você que se sente bem entre os evangélicos, você que acha bonito os louvores da igreja, mas você nunca se arrependeu dos seus pecados, você nunca rendeu-se ao chamado do Cristo, e você nunca o confessou publicamente. A palavra do Senhor para você é: aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. O Rei está voltando.